Esse é um conceito que é relativamente novo, mas ao mesmo tempo, apesar de ser novo, é um conceito que, por incrível que pareça, em algumas circunstâncias, até já está entrando, já passa, né, por um certo desgaste. Quer dizer, termos que às vezes são muito utilizados acabam se desgastando com o tempo. E o conceito de sustentabilidade, apesar de não estar suficientemente consolidado na sociedade, já passa por esse desgaste. De qualquer forma, a ideia é uma ideia muito boa, é uma ideia interessante. Eu penso que os governos, as pessoas, as instituições deveriam se preocupar mais com isso. Então, o que seria a sustentabilidade? Seria uma maneira, assim, vou te falar de forma bastante ampla, seria uma maneira de usar os recursos da natureza de maneira a não degradar e a não depreciar ou diminuir esses recursos de modo a não comprometer as gerações futuras, quer dizer, o uso que a gente pode usar no futuro. Por exemplo, vou te dar uma simulação. Nós temos uma quantidade de água para ser usada. Se nós usamos mais do que a própria natureza consegue repor, vai faltar água no futuro, certo? Nós temos um determinado recurso mineral. Se nós não soubermos usar esse recurso de maneira a garantir uma reposição ou uma reciclagem, nós vamos sentir falta desse recurso no futuro. Quer dizer, a sustentabilidade, em tese, de maneira bastante ampla, seria usar, porém sem deixar degradar e sem deixar que esses recursos fiquem depreciados, tá? Então, a ideia de sustentabilidade, ela pressupõe, em primeiro, aqueles 3 princípios básicos da reutilização, da reciclagem e da redução. Pressupõe uma preocupação social. Quer dizer, não basta apenas a preocupação com a natureza. Você tem que ter uma preocupação com a comunidade, você tem que ter uma preocupação com as pessoas, né? Ou seja, a sustentabilidade, ela pressupõe que as pessoas usem de maneira um tanto ou mais possível igualitária. Quer dizer, se é para um, tem que ser para todos, né? Então, o aspecto humano, o aspecto social, econômico, ele tem que estar colocado dentro da sustentabilidade. Quer dizer, a sustentabilidade, ela envolve uma questão natural, ambiental, ética, econômica. Há que se pensar na questão do futuro, né? Então, existem uma série de elementos para serem pensados aí na questão da sustentabilidade. Há uma visão de que o ser humano não está mais no centro do universo. Nós compartilhamos o universo com outros seres, animais, plantas, né? E o nosso tempo é este, mas o futuro também tem que ser considerado. O ser humano sempre se preocupou com a questão ambiental. Desde a época que os primeiros seres humanos, né, as chamadas sociedades primitivas. No entanto, a partir do século XX, em especial a partir da segunda metade do século XX, o que se percebeu é que o consumo da natureza, ele começou a se tornar insustentável. Ou seja, os seres humanos, as sociedades, não todos, de maneira bastante desigual, isso tem que ser falado, os seres humanos, as sociedades começaram a gastar mais do que a própria natureza conseguiria repor. O excesso de nitrogênio, excesso de matéria orgânica, vai dificultar o tratamento, né? Então, veja, alguns produtos, alguns recursos, nós chamamos de recursos da natureza, eles correm um sério risco de esgotarem-se, tá certo? Quer dizer, então nós temos que fazer essa previsão. Então, no século XX, digamos que algumas pessoas, alguns estudiosos, começaram a pensar e a se preocuparem com esta não reposição
ou com o uso acima da capacidade da natureza dessa recomposição, né, acima da capacidade da natureza. Então nós começamos a entrar num processo que eu poderia chamar de saldo negativo, ou seja, nós estamos gastando mais do que a própria capacidade da natureza de repor ou se recompor. Existem nesse processo, tecnicamente falando, existem alguns recursos que são chamados de recursos renováveis e existem alguns recursos que são chamados de recursos não renováveis. Por exemplo, árvores, florestas, madeira. Se nós plantarmos, eles são chamados de recursos renováveis, né? O petróleo é um recurso não renovável. Provavelmente, se a Terra ainda estiver por aqui, pode até ser que num futuro de milhões de anos a gente volte a ter petróleo. Mas da forma como nós estamos gastando, vai chegar um ponto em que não existirá mais petróleo. Essa é a expectativa. Portanto, é um recurso não renovável, né? Ao passo que, por exemplo, madeira, né, é um recurso renovável, tá? A questão, então, é saber usar sem que falte ou prevendo no futuro uma necessidade constante de reciclagem, de reutilização. Por exemplo, a questão do alumínio. Se nós pudermos reutilizar o alumínio, melhor. O vidro é 100% reciclável. Se você tem 100 quilos de vidro, você vai poder transformar aquele vidro, mesmo que esteja quebrado, em 100% de vidro. Então ele é renovável, é um recurso que você pode, né, renovar, reciclar o tempo todo. Ao lado disso, a percepção de que era necessário reduzir o consumo, né? Mas o problema é que essa questão do consumo, ela é, como eu disse agora há pouco, ela é extremamente desigual. Algumas sociedades, como por exemplo, a sociedade americana, a sociedade canadense, algumas sociedades europeias, têm um alto padrão de consumo. Eles gastam muito petróleo, por exemplo, gastam muito carvão, por exemplo, para gerar eletricidade ou para movimentar uma indústria fantástica que é a indústria automobilística. De qualquer forma, nós temos que repensar os nossos padrões mundiais de consumo e de produção.